Imagine a seguinte cena: você está no auge da sua vida, construiu um império, tem o respeito de todos, e de repente, no meio da noite, você precisa fugir da sua própria casa com a roupa do corpo. E o pior de tudo, quem está tentando destruir você, tomar o seu lugar e até tirar a sua vida não é um concorrente de mercado ou um inimigo distante, é o seu próprio filho. Você que está nos assistindo agora já parou para pensar no peso psicológico, na dor esmagadora de uma traição dessas? É um cenário absolutamente devastador. A dor, nesse caso, não é apenas a perda do poder, do status ou do conforto material. É a ruptura absoluta da confiança. O chão simplesmente desaparece debaixo dos seus pés. E o que vamos analisar hoje é exatamente um documento histórico, um poema antigo que funciona como um verdadeiro diário de sobrevivência mental e espiritual, escrito exatamente no olho desse furacão. Estamos falando de um texto milenar que narra a fuga de um grande rei, traído pelo próprio filho, cruzando um vale escuro chamado Cedron na calada da noite, acompanhado apenas por um punhado de amigos leais que restaram. E o que me deixa fascinado nessa narrativa é como a história rima, sabe? Séculos depois dessa fuga noturna, uma figura ainda maior, que muitos consideram o maior líder que já pisou na Terra, passou exatamente por esse mesmo roteiro. Ele também foi traído por alguém de sua extrema confiança, também cruzou esse mesmíssimo riacho do Cedron no escuro e foi se refugiar em um jardim chamado Getsêmani, enquanto as pessoas que ele amava se voltavam contra ele. Ele também bebeu daquelas águas no caminho para tentar erguer o ânimo. Parece que a traição, a solidão e a dor são ritos de passagem universais da experiência humana. Sem dúvida alguma. E a forma como esse líder antigo lidou com essa situação extrema é o que torna esse texto tão revolucionário. Curiosamente, apesar de ter sido concebido na noite mais sombria e aterrorizante da vida desse homem, estudiosos chamam esse poema de O Hino da Manhã. É um paradoxo brilhante e quase contraintuitivo. Como é que alguém escreve um hino matinal cheio de esperança e confiança, enquanto foge para não ser assassinado pelo próprio filho? Exatamente, é uma quebra de expectativa gigantesca. E é por isso que, para você que está nos assistindo aí do outro lado da tela e talvez esteja passando por uma noite escura na sua carreira, na sua família ou na sua saúde mental, essa conversa de hoje vai fazer todo o sentido. Nós vamos dissecar como esse texto funciona, porque ele não é apenas um desabafo aleatório jogado ao vento. Ele tem uma estrutura genial. Alguns especialistas comparam esse poema não a uma flecha solitária, mas a um feixe de flechas, onde cada parte tem um alvo muito específico. Isso é muito interessante, porque a primeira flecha desse feixe é justamente o choque de realidade. O autor começa relatando o tamanho do problema. Ele não usa positividade tóxica, ele não finge que está tudo bem. Ele diz abertamente: olha a quantidade de pessoas que se levantaram contra mim. E tem um detalhe cruel aí, que é a difamação. Ele ouve as pessoas dizendo que não há mais saída para ele, que ele está acabado e que até o divino o abandonou. É a cultura do cancelamento na sua forma mais antiga, nua e brutal. É o peso de quando a sociedade decide que você falhou e não tem mais volta. Nossa, sim, a dor da fofoca e da difamação é paralisante. Quando as pessoas não apenas atacam o que você construiu, mas atacam a sua essência, a sua fé, a sua reputação. E o que me chama muita atenção é como ele reage a isso. Ele não tenta se defender publicamente, ele não entra em desespero tentando convencer os outros do contrário. Ele direciona a queixa dele para cima, ele vai direto à fonte, ele apresenta a dor sem filtros para o divino, e é nesse exato momento que a chave vira. E a virada de chave é espetacular. Ele tira os olhos do exército que o persegue e descreve uma bênção tripla que o sustenta. Ele diz que o divino é um escudo ao redor dele, é a sua glória e é quem levanta a sua cabeça. Pensa na imagem do escudo por um momento. Não é um escudo comum que protege só a frente durante um combate. É uma proteção esférica que o cerca por todos os lados. E a parte de levantar a cabeça é de uma sensibilidade psicológica tremenda. Quando estamos deprimidos, derrotados, humilhados, a nossa postura corporal natural é olhar para baixo. O queixo cai.
Levantar a cabeça de alguém é um ato de devolver a dignidade a essa pessoa, mesmo quando ela está no fundo do poço. E é com essa dignidade restaurada que chegamos ao ponto que eu acho o mais absurdo e maravilhoso de toda essa história. Preste atenção nisso que vamos falar agora. O cara está sendo caçado, o filho rebelde está no palácio dele tomando o trono, o exército inimigo está se formando para matá-lo. E o que ele faz no meio do mato? Ele simplesmente deita e dorme. Você aí que muitas vezes perde o sono por causa de um e-mail atravessado do chefe, de um boleto que vai vencer ou de um comentário negativo nas redes sociais. Imagina conseguir dormir um sono profundo e reparador sabendo que tem um exército inteiro querendo a sua cabeça. É a cura definitiva para a insônia gerada pela ansiedade moderna. E ele não apenas dorme, ele acorda revigorado. Ele mesmo explica o motivo desse milagre, afirmando que consegue dormir porque o Senhor o sustenta. É a entrega total do controle. É a constatação madura de que eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora estou no meu limite humano. O resto não é mais comigo. A fé dele estava completamente cercada por inimigos, mas ao mesmo tempo estava triunfante. O sono ali não é alienação, é um ato de resistência. É a maior prova de confiança que um ser humano pode dar diante do caos. Dormir como um ato de resistência. Eu simplesmente adorei isso. É como olhar para a tempestade e dizer: você não tem jurisdição sobre a minha paz. E quando ele acorda, que é a terceira parte do nosso feixe de flechas, ele já não está mais na defensiva. Ele se fortalece para o conflito que virá. E ele usa uma metáfora extremamente vívida e forte sobre os inimigos. Ele fala sobre quebrar o queixo, sobre arrebentar os dentes dos que fazem o mal. É uma imagem visceral. E a beleza profunda dessa metáfora é que ela transforma os inimigos em leões desdentados. O leão ainda pode rugir, ainda pode fazer muito barulho, ainda pode tentar te assustar com a presença dele, mas ele perdeu completamente a capacidade de morder. O perigo letal foi neutralizado. Quando você olha para os seus problemas, para as suas crises, e entende que o poder de destruição final deles foi tirado, o medo paralisa e evapora. Leões desdentados. Isso muda toda a perspectiva. O problema continua lá, a dívida talvez ainda exista, a crise na empresa ainda precisa ser resolvida, o diagnóstico médico está na mesa, mas eles não têm mais o poder de devorar a sua alma. E o autor chega a essa conclusão lembrando de como ele foi salvo no passado. Ele olha para o retrovisor para ganhar coragem para olhar para o para-brisa. Ele usa as vitórias e os livramentos de ontem como o argumento principal para garantir a paz de hoje. É um exercício prático de memória contra a ansiedade. Perfeito. E ele encerra todo esse pensamento com uma constatação de profunda humildade, mas de um poder imenso. A salvação, a libertação, do começo ao fim, não vem da nossa própria força, das nossas estratégias brilhantes ou dos nossos contatos influentes. Vem do alto. E a bênção que ele descreve no final não é apenas para ele de forma egoísta, é para todo o seu povo. É uma bênção que cobre as pessoas, os confortos, as tribulações, o trabalho, a família. É algo que flui puramente da graça. É ativado pela confiança diária e é garantido por uma promessa inquebrável. É um nível de profundidade que nos deixa sem palavras. E para você que nos acompanha até aqui, olhando diretamente nos seus olhos agora através dessa câmera, qual é o Absalão? Qual é o filho rebelde ou a grande traição que está te expulsando do seu palácio hoje? Qual é o exército de problemas que está acampado ao redor da sua mente, neste exato momento, sussurrando que não tem mais jeito, que você fracassou e que está tudo acabado? A grande lição que tiramos desse antigo hino da manhã é que a verdadeira paz não é, e nunca foi, a ausência de guerra. A paz é a certeza de quem está segurando o seu escudo. É saber que você pode atravessar o vale mais escuro da sua vida, deitar no chão frio das circunstâncias, fechar os olhos e descansar. Porque não importa o quão longa seja a madrugada, no dia seguinte, a manhã sempre chega, e com ela vem a força necessária para enfrentar o que for preciso, com a tranquilidade de quem sabe que os leões no seu caminho já não têm dentes.
Que reflexão espetacular para encerrarmos. Não importa o quão escura seja a noite da sua fuga, o hino da manhã já está escrito e só está esperando para ser cantado por você. Pense muito sobre isso hoje. Não deixe que o barulho do caos lá fora roube o seu sono e a sua paz interior. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa jornada profunda. Nós voltamos no nosso próximo encontro com mais reflexões que desafiam a forma como vemos a vida e o mundo. Até lá!